Bora, líder! Já chegamos na nossa aula de número 7 e hoje a gente vai esclarecer também algo que muitos líderes têm dúvida. Não é nem sobre como orar, mas como ouvir a voz de Deus como líder. Claro que uma coisa está ligada à outra. Nós vamos abordar isso na nossa aula de hoje. Como você saber se é Deus falando ou se é coisa da sua cabeça? Bora, líder! Aula de número 7 do curso Pregação Descomplicada. Então vamos para o nosso versículo-chave. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, olha, já a boa notícia para a aula é que Deus tem sabedoria para nos dar, para nos entregar. Se a gente entende que precise, já vou te dar a dica, a gente precisa. Então vamos até o Senhor pedir essa sabedoria. Então, vamos ver a dor ou as dores do líder que não ouve a Deus. E a primeira, toma decisões no escuro. Ou no calor da emoção, ou pela necessidade, mas no escuro. É o famoso vai fazendo e pedindo para Deus abençoar. Não faz o que Deus já está abençoando, entende? Toma uma decisão e depois tem que correr atrás para achar o caminho no escuro. A gente volta lá para a apresentação do curso. A floresta escura. É o líder que não ouve a Deus também. Está dentro de uma floresta bem escura. O líder que não ouve a Deus, ele também vive uma insegurança constante. Por quê? Porque está na força dele, está na sabedoria dele, está na capacidade dele. Então não tem aquela convicção de que está indo na direção de que Deus mandou. Já viu quando uma pessoa está muito certa de uma coisa, a outra pessoa fala assim, cara, você tem certeza? Só agora que você falou, eu não tenho tanta. É o líder que não ouve a Deus. Ele vive uma insegurança constante. Acha que os outros querem tomar o lugar dele o tempo todo. Ele está inseguro. É uma característica do líder que não ouve a Deus. O líder que não ouve a Deus, logicamente, tem uma vida espiritual rasa, ali, no arrepio, ali no levanta a tua mão. É ali que está. Vida espiritual rasa, sem profundidade, sem raízes, sem mergulhar mais fundo. É o líder que não ouve a Deus, ele ouve a voz da sua própria consciência. E o líder que não ouve a Deus também se sente sozinho no ministério. Está cercado de gente, mas se sente sozinho porque não está ouvindo a voz principal de quem está com ele, que é o Senhor. Então não adianta ter uma galera, não adianta ter uma multidão. Esse líder vai se sentir sozinho, não tem para onde correr, tá? Dores do líder que não ouve a Deus. Então, como a gente começa a resolver isso? Pastor, eu sou um líder, descobri nesse curso que eu sou um líder que não ouve a Deus. Beleza, vamos corrigir isso aí, amém? Vamos trabalhar junto para corrigir isso aí. Primeiro, você tem que aprender sobre o poder da oração na liderança. De novo, vou falar de oração. A oração conecta você à fonte. Querido, a oração não te conecta a um copinho d'água, não, a cisterna, não. Te conecta à fonte, ao Senhor. Ele vai te conectar de onde vai vir tudo que você precisa para a sua liderança. Então, a oração ela tem esse poder. O líder precisa orar. Na última aula a gente falou sobre isso como prioridade. O líder que ora com constância é fortalecido. É igual quem vai para a academia direto. A pessoa chega lá no início, cheio de dor, né? Ah, vou, não vou, mas vê 6 meses depois. Às vezes tem gente que não precisa nem 6 meses, né? 2, 3 meses depois tu vê, já teve uma mudança. Está se fortalecendo, o físico está mudando, tal, tal, tal. É a mesma coisa. Tá bom? O líder que ora com constância, constantemente, é fortalecido. Então, qual o maior exemplo que a gente tem? Jesus. Jesus liderava com base na oração. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro,
Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus, ó, antes do dia raiar, Jesus está lá buscando a Deus, buscando ao Pai as orientações que ele precisava para a sua liderança, para o seu ministério, para cumprir o seu propósito. Jesus está orando, irmão. A gente tem que correr para o lugar da oração. Então a gente precisa entender aqui por que muitos líderes não conseguem ouvir a voz de Deus. Então, a gente vai ver que muita gente tem falta de tempo e prioridade. E uma coisa está ligada à outra, a gente já aprendeu nesse curso. Se você não prioriza seu tempo com Deus, né, ele vai ser ocupado por outras coisas e você vai ter falta de tempo para ouvir a voz de Deus. E se você não bota isso no topo das suas prioridades, você já está dizendo qual a importância que você dá para isso, ok? Então coloca no topo. A falta de tempo e falta de prioridade podem tirar de você a capacidade de ouvir a voz de Deus. E ouvir e identificar, né? Porque se não tem costume, às vezes até quando ouve, não acredita que seja e segue para outro lado. E um outro motivo por que os líderes não conseguem ouvir a voz de Deus são as distrações constantes. Sabe? Nosso tempo de oração é tomado por um monte de afazeres, nossa mente está sempre muito acelerada, a gente passa muito tempo com a internet, a gente está num ativismo muito grande na igreja, tudo isso vai distraindo a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente não consegue, porque toda hora a nossa atenção está em uma coisa, a gente não consegue se comunicar com Ele, que tem as respostas que nós precisamos. E essa aqui é clássica, do porquê muitos líderes não conseguem ouvir a voz de Deus. É a expectativa de ouvir um relâmpago, um raio do céu, uma voz estrondosa, algo que vai abalar as estruturas. E essa expectativa, fala aí, como é que é a voz? E tal, tal, tal. E essa expectativa que foi gerada erradamente em nós, ela faz com que a gente não viva o melhor. A gente fique à margem do que poderia ser o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente não está esperando algo simples no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a gente vai ver aqui coisas em que Deus fala com a gente, às vezes, várias vezes. Tem pessoas que estão ouvindo há anos e ainda não conseguiram identificar que é o Senhor falando. E o outro motivo pelos líderes não conseguir ouvir a voz de Deus é o coração cheio de ruídos emocionais. Está com mágoa, falta de perdão, rancor. Foi traído no passado, não consegue se levantar agora. Sabe, viveu problemas, viveu rejeições. E aí você já fica na defensiva e tudo que você faz é baseado nesses ruídos. E o ruído impede você de ouvir com clareza. Já ouviu uma música muito bonita tocando num aparelho de som com ruído? Chega a ser incômodo, né? Apesar da música ser muito bonita. Então vamos lá, vamos ver quais são as formas que Deus fala com a gente. Amém? Vamos ver quais são as formas que Deus fala para a gente identificar. Primeiro, a primeira forma que eu quero abordar aqui é que ele fala pela palavra. Olha o que diz no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o Senhor fala com a gente através da palavra. A Bíblia, sua palavra, é Deus falando, é a gente abrindo e Deus falando com a gente. Então tenha contato diário com a sua Bíblia, com a palavra. Olhe todos os dias, medite, leia, anote, rabisque, anote em outro lugar. Mas Deus fala através da sua palavra. Ela é luz, ela é lâmpada, ela vai clarear o caminho da nossa liderança. Outra forma que Deus fala é pela oração e uma paz que a gente sente, uma confirmação de quem está alinhando o seu ouvido com a voz do Espírito Santo. Olha Filipenses capítulo 4,
Versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, lembra? Pela oração e paz. Então a gente está orando, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, não dá para explicar ela, guardará os vossos corações, sede dos sentimentos e as vontades, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É uma outra forma que Deus fala, mas essa você tem que estar constantemente orando, lendo a palavra, se alinhando, e Deus vai te dar certezas. É a fé sendo gerada no coração do líder. Outra forma que Deus fala é através das circunstâncias. Deus vai usar muitos meios para falar com a gente através das circunstâncias, do dia a dia, da situação que você está vivendo na liderança. Dentro dessa situação, o Senhor vai se manifestar a você, vai falar com você e vai trazer clareza para aquilo que você precisa fazer na sua liderança. E também por essa voz interior do Espírito Santo. Você não ouve uma voz audível, mas ela vem, se conecta com o seu espírito, com a sua alma. É algo inexplicável. Você não consegue explicar para ninguém, mas você sabe que Deus falou com você. É essa voz que fala aqui dentro, o Espírito Santo que habita dentro, falando dentro da casa, e você dando ouvidos a essa voz. Outra forma que Deus fala é por conselhos sábios e espirituais. Pessoas de Deus, pessoas comprometidas, pessoas que, árvores que dão um bom fruto, são canais de Deus para falar com a gente. O problema é que a galera quer ouvir só quem não conhece a vida dela, quem nunca viu. E esse não é o caminho que a Escritura está mostrando. Amém? Busque por conselhos sábios e espirituais, de pessoas que são sábias e espirituais. E tem alguns passos que a gente pode ter para viver uma vida de oração eficaz e ouvir bem a voz de Deus. Tá? Um deles é ter um horário fixo para oração. Nós precisamos desenvolver uma rotina, queridos. Nós nos distraímos com facilidade, nós perdemos o foco com facilidade. Mas se a gente tem uma rotina, onde a gente todo dia naquele horário, durante aquele período, a gente está ali buscando a Deus, se a gente está naquele horário, a gente começa, nossa mente começa a associar. Não, esse horário aqui é do Senhor. Então, escolha um horário fixo. A segunda dica é escolha um local para construir o seu altar. Altar, entre aspas, né, irmãos? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas é o teu lugar de busca. De preferência, o lugar menos movimentado da casa. Não sei se é o quarto, não sei se é a sala, não sei se é o quintal, uma varanda, o banheiro. Eu não sei onde é. Mas seja ali o teu lugar de oração, de busca diária com o Senhor. E claro, pode ter mais de um horário para você estar ali, você não está preso a isso. É relacionamento que o Senhor quer com a gente. E lá, na hora da tua oração, da tua busca, comece agradecendo. Temos que praticar a gratidão. E agradeça pelas coisas que você tem no dia a dia. Agradeça por ter uma internet para assistir um curso como esse. Agradeça por ter um banheiro para usar. Agradeça tua realidade. Aí agradeça por coisas simples. Mas pratique isso todos os dias. Seja grato. Outra coisa que você tem que fazer, não é que você pode fazer, é confessar pecados. E assim, querido, eu costumo dizer que para pecar a gente faz direitinho, né? A gente peca com excelência, mas na hora de confessar a gente quer falar assim, ó, me perdoa por causa dos meus atos, pensamentos e obras. Ué, mas na hora de fazer a gente foi tão detalhista, então na hora de confessar pecado é detalhar para Deus o que fizemos e assumir a motivação. Fiz porque eu quis, fiz porque negligenciei tua palavra, ouvi tua voz, mas não obedeci. Ok? Na hora de confessar pecado, porque a gente é confrontado por ele e pelo Senhor também. Tá? E aí você vai interceder por outros.
Irmão, a gente fala assim, eu não vejo mais noticiário, não, tem muita coisa ruim. Lembra do noticiário que você assistiu? Aquelas famílias que estão desesperadas, ora por elas. Eu já te dou uma dica, entra no site da Missão Portas Abertas, tem motivo de oração pela igreja perseguida todo dia. Então tem vários meios de você interceda por pessoas da sua igreja, da sua família, enfim. Mas interceda pelos outros, antes de pedir coisas que são para você. E aí sim, você apresenta os seus pedidos a Deus. Entende? Antes de você pedir por você, peça pelos outros. Peça por aqueles que estão precisando. Se coloque como um intercessor, como uma intercessora diante de Deus. E aí o que você faz? Tira um momento para estar em silêncio, deixar Deus falar com você, não sai correndo, não. É claro que Deus não é obrigado a falar nesse momento de silêncio, mas você praticar, estar na presença de Deus, pensando nas coisas que são do alto. Parece que a gente está perdendo tempo nos dias de hoje, né? Mas a gente está ganhando tempo. Pastor, mas tá bom. Aí eu ouvi algo, recebi uma direção. Como é que eu reconheço se é a voz de Deus ou não? Primeiro, essa voz tem que se alinhar com a Bíblia. Ela não pode trazer uma solução que vai contrária à palavra. Entendeu? Ela não pode. Se eu estou com um problema no meu casamento, não pode ser uma voz que diz assim: ó, larga essa mulher e fica com a outra ali. Não tem como, não faz parte do ensinamento bíblico. Então não é a voz de Deus. Pode ser da sua mente, pode ser o diabo, pode ser qualquer coisa, menos a voz de Deus. Outra coisa, ela produz paz. E essa paz eu não consigo explicar no curso. Porque a paz que vem de Deus, ela excede o entendimento, mas ela produz paz e não confusão. Se cada hora você tem uma decisão, você ouve um negócio diferente, sabe? Cada hora tá. Não tem clareza, porque não tem paz. Se está trazendo confusão, não é a voz de Deus. Outra coisa, a voz de Deus glorifica a Deus e não ao homem. Se é uma voz que faz porque eu vou te arrebentar a boca do balão, te mostrar uma carruagem, e você, a voz de Deus vai exaltar o Senhor. A solução, a direção. Olha para o final dessa jornada. Deus está sendo glorificado nela ou você? Se é Deus, é a voz de Deus. Amém? Claro que levando em conta os outros pontos que eu estou falando também. E essa voz leva você à obediência e à santidade. Entendeu? Como é que vai vir uma voz assim, não, agora você não precisa mais orar, não. Agora, não ora mais, não. Não lê mais a Bíblia, não. Não obedece mais tua liderança, não. Não, não. Ela vai te conduzir para um caminho de obediência e santidade. De abrir mão do pecado, de renunciar ao eu. Ok? Então ela vai te levar para essa trajetória. E a oração, presta atenção nisso aqui, a oração do líder, ela é mais do que um hábito, ela é uma questão de sobrevivência. O líder está no meio da batalha espiritual numa posição de destaque, irmãos. Se o líder não ora, ele está arrebentado nessa batalha. Ele vai perder feio, porque não é um ritual, é dependência. Você não tem que ir para o lugar da oração para cumprir uma meta. Não, eu vim aqui, hein? Pelo menos. Não, não, é porque você depende disso. Não é um ritual. Um líder sem oração é um ativista sem direção. É aquela pessoa que fala, ai, vamos embora ganhar o mundo e tal, cuidar dos perdidos e tal, e fala bonito, tem uma oratória legal e tal. Até impressiona, mas é um ativista sem direção. Ele está indo por conta própria, Deus não tem responsabilidade com isso quando a gente vai por conta própria. Então ele é um ativista sem direção. Então entenda, líder, você precisa mais de direção do que de força. Você precisa saber a direção certa para você investir tua força ali. O que adianta força para tu ficar rodando no deserto? Vai morrer. Mas se você sabe a direção, por mais difícil que seja o caminho, você sabe que aquele é o caminho. Você tem uma direção clara para seguir. Aí você vai botar a tua energia, teus recursos, tudo que você tem naquela direção. Mas tem que orar. Não tem outro
caminho. Eu tenho uma dica prática para você. Separe um caderno, um bloco de notas, seja no celular, seja no notebook, onde você puder, mas um local para você anotar pedidos, respostas de orações, direções recebidas. Não conte com a tua memória para tudo. Em muitos momentos de desespero, você vai recorrer àquilo ali e vai ver que Deus já te respondeu em situações muito mais difíceis, mas que você acabou esquecendo. Isso te ajuda a perceber a fidelidade de Deus. Bora, líder! Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Você foi chamado para liderar com o céu ao seu lado. Deus deseja falar com você todos os dias. Eu creio nisso e sei que se você está aqui até agora, é porque você crê também. Deixa eu te perguntar, já compartilhou esse curso? Então compartilhe aí com pelo menos 3 amigos e me ajude a espalhar esse conhecimento para líderes que foram chamados, mas nunca foram treinados. Me ajuda aí, vai lá, 3 amigos, bora líder! Vamos crescer juntos. Te espero na próxima aula.